E o primeiro convidado que vai subir ao palco, vai estar conversando com a gente, eu trouxe uma cola para mim poder ler tudo que ele é, porque senão eu não vou lembrar de cabeça, tá, Adilson? O Adilson é um amigo que a gente fez aí recentemente, já fizemos alguns eventos juntos, um parceiro da CAT, Florianópolis, cara que entende de tecnologia e tem alguns negócios, e eu vou pedir licença às senhoras e senhores para fazer a leitura, para mim não errar nada em relação à apresentação dele. Me permite, Adilson? Posso ler isso? Pois, então ele me dispensou, tudo bem. Mas, Adilson, por favor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo em Chapecó. É uma pessoa que trabalha não só com tecnologia, mas tecnologia voltada ao setor logístico. Encampou um grande movimento aí que hoje abrange FETRANSESC, abrange a Fiesc, FACISC e o governo do Estado, e vai ser o ponto, né, da nossa conversa logo mais no painel com os demais painelistas, mas nesse momento ele vai fazer uma apresentação de um tema aí que, assim, eu para mim ainda é mistério, né, mas vai introduzir o nosso assunto da logística 4.0. Adilson, o público é seu, espero aí que nós possamos estar à altura da tua fala nessa tarde. Opa, boa tarde. Um pouquinho forte. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado a todos que estão presentes aqui. Não são muitos, mas é um bom início. Tá? Tudo começa de uma semente, né? Bom, meu nome é Adilson, já foi falado. E eu vou procurar ser o mais descontraído possível. Um pouco nervoso, não sou acostumado a palco. Mas, primeiro, assim, agradecer pela cidade. Cara, essa cidade é magnífica. Eu não vim muitas vezes aqui, mas ela é linda. Ela é o berço do nosso cooperativismo, e tem muito a ver com cooperativismo esse tema. E é o berço de muita inovação. Inovação para a indústria, inovação para o agronegócio. Então, eu me sinto muito à vontade de falar desse tema aqui. Então, hoje nós vamos falar de logística 4.0. Na verdade, sim, logística 4.0 é só um cordão que vai nos levar a um caminho que a gente pretende chegar. Mas eu vou começar aqui, permitam-me, eu vou começar falando aqui do sapato da Ana Maria. Alguém conhece a Ana Maria? A Ana Maria, ela mora aqui pertinho, né? Aqui pertinho, e ela, final de semana agora, ela tem uma festa de 15 anos da melhor amiga dela. Não é a Aninha, a Fernandinha. A Ana Maria, isso, amiga da Fernandinha. Só que, como toda mulher, não tem sapato que combina com o vestido. E o que ela fez, então? Correu para a internet, porque sábado agora é a festa, e ela começou a pesquisar ali, encontrou um sapato perfeito. Por incrível que pareça, um sapato feito em Jundiaí, na fábrica Pé de Festa. Essa fábrica é uma fábrica muito antiga, mas que tenta se atualizar e tenta se manter competitiva, porque, logicamente, os sapatos chineses chegaram aí com tudo e fica difícil de competir. Mas ela conseguiu, por um excelente preço, comprar o sapato e, pum, comprou esse sapato. Logicamente que o pedido chegou onde? Na fábrica Pé de Festa. O Marcelo, que é dono da Pé de Festa, lá de Jundiaí, é um cara muito ligado, quer fazer com que a empresa dele se agilize o máximo possível para poder entregar, para poder tentar competir com outros grandes players do mercado, mas ele, logicamente, não consegue investir muito bem em tecnologia e acaba pressionando toda a sua corporação em preços. Tenho que reduzir preço, tenho que reduzir processo e, logicamente, quando chega a reduzir preço, bater no transporte. Ele chama o Antônio da transportadora. Antônio, desculpa aí, cara, mas vamos ter que dar uma forçada aí na barra, porque o mercado está difícil, os chineses chegaram com tudo e eu vou ter que dar uma... Aí o Antônio, putz, cara, o Marcelo acha que fretes é grátis, né? Vamos lá? Tá ruim o Marcelo, pior ser o Marcelo. E aceita, logicamente, o contrato ali, as condições que são colocadas. O Marcelo chega na empresa, bom, vou ter que reduzir custo, vou ter que cortar coisas, cortar processo, reduzir, e chegou para o Fernando, que é o quê? Um TAC. Um TAC, e, logicamente, tem o seu caminhão lá, e assim, o Fernando, vem cá que temos que conversar, cara. Vamos ter que dar uma reduzida de custos aí, cara. Você vai continuar com mais ou menos o que você recebe, você vai ter que fazer bem mais entregas, porque o preço do frete está lá embaixo, cara.
não me pagam bem, eu não vou poder te pagar bem. Aí, logicamente, que o Fernando pensa, cara, se eu estou ruim com ele, melhor, ou melhor, se eu estou ruim com ele, pior sem ele. Será que ele pensa que meu frete é de graça? E isso é uma cadeia. Aí, logicamente, depois de um dia de trabalho, fazendo aquelas entregas, tal, doido, ele chega assim, pô, pelo menos eu vou chegar em casa, ele trabalha aqui perto da região, vou chegar em casa e vou encontrar a minha querida filha, Ana Maria. A alegria dele, ele nunca diz não para ela, ele pode dizer até não para o Marcelo, mas para Ana Maria ele não vai dizer. Ele chega em casa porque a alegria dele é receber um abraço dela, um beijo, acaba com todo o problema do dia. Na hora que ele chega em casa, ela vem toda contente. Pai, você não acredita, eu comprei um sapato lindo, do jeitinho que eu queria para ir na festa da Fernandinha. E você não acredita, é de uma empresa brasileira, eu não paguei quase nada. Aí ele assim, caramba, vou receber menos, mas não vou dizer não para a Aninha. É assim, não pai, calma aí, não precisa não ficar preocupado, porque você não vai acreditar. O frete é grátis. Aí, o ciclo fechou. Ou seja, a sociedade toda pressiona para o frete grátis. A sociedade toda pressiona para o custo do frete ir lá para o chão. Ninguém valoriza o frete. Parece que frete é uma coisa que, não é? Assim como na internet, clicou, apareceu. Então, ninguém pensa que o frete tem muito trabalho, tem muita tecnologia. E aí, como a gente geralmente pergunta, pô, bati aqui, nem tinha visto. Olha lá a cara do nosso amigo lá, na hora que soube que frete grátis. Então, esse é um grande problema. Nós temos um mercado que se regula por baixo, sempre puxando para baixo. Se não tiver nem a tabela do frete mínimo, a coisa vai ser menor ainda. E o pessoal diz, cara, mas frete mínimo, a tabela não é legal. Poxa, mas imagina ainda se não tiver. Estão querendo... É alguma coisa. Mas aí vamos pensar, não, mas o mercado vai se regular. O mercado não se regula sozinho nessa situação. Nós precisamos de algumas ferramentas para melhorar esse processo. Porque logística, vamos aqui um pouco para frente, eu acho que é esse botão. Logística, a sociedade ela encara o transporte, ela não encara como diferencial competitivo, ela encara como custo em toda a cadeia. Né? Desde a pessoa que compra e que recebe, em todas as etapas, ela é um dos primeiros itens a puxarem para baixo. Né? Logicamente que o pé de festa queria investir em tecnologia, mas não vai conseguir porque tem que competir com a China. Que o Marcelo queria investir em tecnologia para melhorar o seu processo e reduzir custos, mas não consegue porque ele não sabe como investir, não sabe nem o que investir em tecnologia. Tecnologia tem muita coisa, né, cara? E se ele começa errado, ele se ferra, porque ele vai pagar 2 vezes, ou 3. Ele, por não ter, por instalar, por não dar certo, vai ter que tirar tudo, tentar de novo, e aí, de repente, ele já quebrou. Então, é mais fácil ele comprar mais um caminhão, quando dá. Né? E, para o nosso amigo lá, o pai da Ana Maria, o sonho do caminhão ficou para depois. Tá? Não vai ser agora. Então, na verdade, ele é encarado como custo. Em pena que eu não sabia que o painel ficava atrás das cadeiras, mas é aí que começa o desafio. Tá? Ou seja, aí nós temos um paradoxo. Nós estamos aqui, nós vimos ontem a questão da luta pelo ESG, na pauta, que nós queremos uma logística mais sustentável. Então, todo mundo quer que a logística seja eficiente, todo mundo quer que seja sustentável, impõe pauta ESG, né, logicamente que é bom, não estou falando mal, é muito bom pauta ESG, que o transporte seja mais seguro, mais humano, mas ao mesmo tempo que ele seja mais barato. É um paradoxo aí, não tem como, a não ser, logicamente, que a gente encontre caminhos para melhorar esse processo todo. A tecnologia é um deles, com certeza, mas não é o único, mas precisa. Bom, a solução, então, está onde? Na logística 4.0. Pronto. Falou logística 4.0, está tudo resolvido, a tecnologia resolve tudo. Resolve, sim, quando eu tenho um problema pequeno. Né? Quando eu quero instalar alguma coisa pequena no meu celular, a tecnologia me resolveu. Mas quando a gente fala de transportadoras, de logística, de ecossistema logístico, é um processo muito complicado, que integra muita gente, que integra muitas empresas, muitas tecnologias diferentes. Então, é algo muito complicado. Tecnologia para logística, para transporte, é algo muito complicado, não é algo fácil. Ninguém deve comprar software porque gostou só do vendedor. Ninguém deve comprar software só porque gostou da cara do sistema. E assim por diante, porque precisa estudar muito, precisa ir a fundo, porque é um problema grande. Tá? Então, não resolve tudo, com certeza. A solução, então,
em termos de tecnologia. Ou seja, eu vou comprar tecnologia. Agora basta escolher a tecnologia certa, integrar tudo, desde a indústria, órgãos regulatórios, governos, parceiros, bancos, equipamentos, etc, etc, etc. Essa caminhada é longa. Para a gente conseguir um fluxo contínuo da informação de todos os pontos, do início ao final, é muita coisa. É muito difícil, é muito investimento. Por que os chineses conseguem e nós não? Tem várias diferenças entre a China e o Brasil, principalmente a questão de governo. Lá está estabelecido, tem uma regra, todo mundo segue e pronto, acabou. Aqui não, aqui são muitas cabeças pensando. A democracia é muito boa, mas na hora que chega, não falo na questão de governo, eu falo da democracia de pensar, de agir, de fazer soluções. Todo mundo quer resolver o mundo sozinho. As empresas de tecnologia também querem resolver o mundo sozinho. Você pega num cara dono de uma startup, ele monta uma solução maravilhosa. Depois é que ele vai atrás do cliente. Se encaixar, ótimo. Mas quantas morrem na praia porque não encaixou a solução que ele fez? Instalou, não funcionou, funcionou, mas não se integra. Então, tem uma série de desafios. Então, logicamente, que é muito difícil, mesmo a gente sabendo sobre o que é logística 4.0, é muito difícil a gente conseguir seguir. Agora, pergunta. Qual é a armadilha da tecnologia? Eu sou um cara de tecnologia, eu vendo tecnologia, minha empresa vende tecnologia, mas eu sei que tecnologia tem armadilhas incríveis. Primeiro, nem o embarcador, nem o transportador, nem mesmo o TAC sabe em qual tecnologia investir. Ele chega numa feira aqui, ele vê caminhões e tecnologia. Com o que ele sai no final da feira? Com caminhão, porque ele conhece caminhão. Ele não vai comprar tecnologia. Talvez, se conhecer muito bem a empresa, né? O Wilson que está aqui, que é o Deatec, também tem sistemas para transportadoras, conhece o Wilson, ele vai lá e compra. Wilson, eu conheço você, já vi que alguém usou, compra. Mas tecnologia, para conhecer numa feira, ele não vai comprar. Então, em quais investir? Né? Primeiro, por que investir? Que benefício eu vou ter com o investimento em tecnologia? Em quais investir e qual retorno eu terei? Esse é o pior problema, o maior problema. Qual retorno eu vou ter em investir em determinada tecnologia? Eu chego aqui, será que eu invisto num sorter para distribuir as minhas entregas? Será que eu invisto no aplicativo de entregas? Será que eu invisto num sistema TMS? Será que eu invisto num sistema de controle de multas? Numa gestão de motorista? Numa gestão de frotas? No que eu invisto? Que retorno esse recurso, essa tecnologia vai me trazer? É muito difícil saber, porque não existem parâmetros. Ele pode tentar dar certo, como pode tentar e não dar. Então, não vai funcionar, com certeza. Então, vamos desmistificar um pouquinho a logística 4.0. Eu falei dela algumas vezes. Alguém sabe o que é a logística 4.0? Está fácil? Ninguém levantou a mão, vou pensar que ninguém sabe, então. Tá, mas o que é logística 4.0? Na verdade, a logística em si ela não importa. Lógico que quando a gente fala de logística 4.0, assim como para a indústria, aí entra a IoT, que são os equipamentos que fazem, que são sensores para coleta de dados em diversas situações. Nós temos Big Data, que é dados em grandes volumes para serem analisados. Nós temos inteligência artificial, que entrou recentemente. Nós temos blockchain, mas nada disso interessa. Tecnologia, logística, ou logística 4.0, que ela vem, sim, da indústria 4.0, nada mais é que o uso consciente, automatizado e inteligente da maior quantidade possível de informações gerada pelos processos internos, equipamentos, indústrias, parceiros e a sociedade. Quando a gente alcança isso, independentemente da tecnologia que a gente usa, nós estamos no nível de logística 4.0. O nível, mas não uso essa tecnologia, não importa. Porque a logística 4.0 é um objetivo, não é simplesmente uma técnica. Tá? Então, muitas pessoas, muitas empresas aqui já possuem parte da logística 4.0. Mas logística 4.0 é só tecnologia? Não. É cuidar do processo, é cuidar principalmente do homem, principalmente o motorista, do homem que está na frente das entregas, da cabine do caminhão, e da sociedade como um todo, por isso entra também a pauta ESG. Então, logística 4.0 não é só tecnologia. O cordão que liga tudo é a tecnologia, porque a tecnologia facilita esse processo. Porque é difícil você cuidar de tudo, mas quando você consegue fazer com que a tecnologia funcione, muito desse processo acontece de forma automática. Então, ele viabiliza.
Se a gente tiver que cuidar tudo na mão, cara, não dá mais. Hoje não dá mais, não dá para ser competitivo. Né? Eu vou tratar muito bem o meu motorista, vou pagar muito bem ele, vou cuidar, vou plantar árvores, se bem que o ESG não é plantar árvore, mas vamos dizer, vou cuidar do meio ambiente, vou cuidar da minha empresa na questão de sustentabilidade, mas se eu não tiver algo que ajude nesse processo, isso vai sair muito caro para mim. Né? Então, a logística 4.0 não é um desafio isolado. E por que não é um desafio isolado? Porque a logística, ela é um ecossistema. A logística, se a minha empresa, se a minha transportadora tiver logística 4.0 nela toda, eu não tenho uma logística 4.0, mesmo que eu tenha todo o equipamento. Por quê? Porque eu não consigo me conectar com o meu embarcador adequadamente. Eu não consigo me conectar com o porto, eu não consigo ter todas as informações. Por quê? Porque isso é um processo de ecossistema, depende de mais de um. Então, o transporte, a logística, a gente não faz sozinho. Né? Ninguém consegue fazer logística sozinho, porque você depende de muitas pontas para fazer com que isso aconteça. Então, todo o ecossistema tem que estar engajado. E aí, então, que entra a questão de uma logística 4.0 integrada. Nós temos uma indústria 4.0. Quem já ouviu falar de indústria 4.0? Agora levanta a mão, pessoal, vamos lá. Tá certo. A maioria das indústrias, elas querem se dizer indústria 4.0. Mas vamos lá, faz sentido ter uma indústria 4.0 que não compra transporte com uma empresa de logística 4.0? Não faz. Por quê? Porque quando ela compra o transporte, ela vai acabar comprando por preço e pega lá um autônomo direto que não consegue nem conservar bem os pneus, não consegue conservar o equipamento dele, não fez os treinamentos adequados. Por quê? Porque acontece que o preço está pressionando ela comprar mais barato o transporte. Ah, ela é vilã. Algumas até são. Mas muitas, para competir com o que vem de fora, elas precisam realmente meter a faca no transportador. Porque é uma cadeia, né? Um vai metendo a faca no outro. A Aninha quer frete grátis, ou ela imagina que é frete grátis. Né? Então, ou seja, a indústria 4.0 ela não pode se dizer, e isso é um dos lemas nossos, tá? Que a indústria 4.0 ela não pode se dizer uma indústria 4.0 se ela não contrata uma logística 4.0. Tá? Por que ela precisa contratar uma logística 4.0? Para completar a cadeia da logística. Né? Então, se ela é uma empresa de manufatura, ela precisa contratar uma logística para a manufatura 4.0, que vai, então, ter os recursos necessários para aquela cadeia logística. Já a química é uma outra logística 4.0. Precisa de outros recursos, precisa de outros controles. Entendam, logística 4.0 não é igual para todo mundo também. Não é igual para todas as transportadoras. Umas transportadoras precisam de alguns equipamentos, de alguns softwares, outras precisam de outras precisam de algum trabalho, alguma preparação dos recursos humanos, umas precisam ter preocupações com sustentabilidade diferente, então é tudo diferente. Tá? Tudo não necessariamente, desculpa, mas é muita coisa diferente. O fracionado, a tecnologia é diferente. Imagina fracionado, a tecnologia do just-in-time, das coisas acontecendo muito rápido, é totalmente diferente. Da cadeia de proteína, dos grãos, ou seja, nós temos muitas logísticas 4.0. Opa, meu celular não desligaram, hein? Desculpa aí, deixa eu só tirar daqui. Bom, não sei, parou. Então, nesse ponto, a gente começa a falar do movimento catarinense para a logística 4.0. Nós já falamos aqui, então, demos um entendimento de logística 4.0. E o que é o movimento catarinense para a logística 4.0? Visão. Nosso norte. Ser referência nacional em logística 4.0. Deixa eu ver só se eu não cliquei errado. Não, tá certo. Em logística 4.0, ou seja, tornar Santa Catarina o primeiro estado a realizar esse tipo de trabalho. Tá? Consolidar Santa Catarina como polo nacional de soluções logísticas inteligentes e sustentáveis. Não basta ser só inteligente, ela tem que ser sustentável. A empresa tem que ser sustentável, meio ambiente, etc. Missão, transformar Santa Catarina em referência nacional em logística inteligente, colaborativa e sustentável. Então, ou seja, essa é a nossa missão. Nós queremos nos transformar a referência. Nós aqui já temos muitas referências. Nós temos a melhor indústria do Brasil, nós temos a melhor ecossistema de tecnologia do Brasil, nós precisamos ter também o melhor ecossistema de logística.
Propósito, criar um ecossistema integrado e colaborativo com diferentes stakeholders, ou seja, não somos só nós do transporte que vamos conseguir fazer isso. Tá? Então, vou pular já aqui e vamos para o próximo. Quais são os pilares desse movimento? Nós temos inovação e processos, nós temos inovação tecnológica, capacitação e desenvolvimento de pessoas e sustentabilidade. São 4 pilares importantes para a gente conseguir atingir um nível de excelência em logística 4.0. Mas isso a gente vai fazer sozinho, só o pessoal aqui das transportadoras? Não, com certeza não. Quem faz parte já do movimento? Aí é que está o legal. Poxa, Adilson, mas convidar a indústria para participar disso daí, convidar o governo para participar disso daí, não é complicado, porque todo mundo pensa um pouco diferente na hora que as coisas têm que começar, todo mundo pula fora. Não. Então, a FETRANSESC abraçou isso como prioridade, uma das prioridades no desenvolvimento, que é então a Federação Catarinense de Transporte e Logística, a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, ou seja, nós temos também um representante forte da tecnologia, nós temos a FACISC, né, que representa aí a indústria e o comércio, nós temos o SESC-SENAT nacional, inclusive, que já faz parte, Governo do Estado de Santa Catarina com 4 secretarias, portos e aeroportos, infraestrutura, ciência e tecnologia, indústria e comércio, a UFSC, para trazer a parte acadêmica para dentro desse processo, a FIESC, que é a Federação das Indústrias, e a Conjovem. Então, esse é o núcleo inicial. E o que significa? Significa que o pessoal vai sentar à mesa e vai discutir para onde que a logística catarinense vai. O que a gente precisa criar de sintonia para que a nossa logística evolua de forma consciente? Porque se cada um tentar evoluir sua logística separadamente, se o pessoal de tecnologia quiser desenvolver os softwares que dão na cabeça, se as indústrias decidirem utilizar os sistemas ou evoluir tecnologicamente, ou na mesma questão do ESG, etc., por si só, se cada transportadora pensar de forma isolada, a coisa não acontece, que está todo mundo puxando para um lado. Agora, imagina se todo mundo puxar junto. É para lá que nós vamos? Vamos todos juntos. É assim que a China faz. Vamos todos juntos. Já que, logicamente, a nossa cultura é diferente da China, mas nós aqui somos muito cooperativistas. Nós temos uma visão um pouco de, olha, somos diferentes, somos concorrentes, mas vamos puxar junto. Vamos botar Santa Catarina de novo na frente de tudo. Então, aqui é que a mágica acontece. Os benefícios para a logística catarinense. A hora que nós atingirmos isso, nós vamos ter mais competitividade, novamente, mais. Nós já somos um estado super competitivo. Tem o estado de Santa Catarina como referência nacional e internacional no setor. Por quê? Existe logística 4.0 fora daqui? Existe, mas é isolado, não é de ecossistema. É a Fiesp que fez alguma coisa, o núcleo de tecnologia de logística que fez alguma outra coisa, mas não existe algo coordenado. E esse é o bonito da coisa. Nós vamos ter também impacto ambiental positivo, lógico, faz parte. Referência em tecnologia, ou seja, as empresas de tecnologia de Santa Catarina vão poder trabalhar junto com os demandantes. Olha só que maravilha, então, você desenvolver algo que você já sabe que o mercado precisa. Que foi dito, olha, nós precisamos disso e nós apoiamos esse desenvolvimento. Puxa, é muito mais fácil. Redução de custos, otimização de processos, novas parcerias, fortalecimento e colaboração. Então, é muito benefício, lógico, isso aí nós pegamos só o básico. E o que é que faz a cola de tudo isso? Bom, por que a minha empresa vai participar? Por que eu, como indústria, vou participar desse processo depois, vou querer entregar? A gente sabe que muita coisa acontece meio que na força, né? Eu comecei a usar cinto quando eu comecei a ser multado. Antes, todo mundo dizia, olha, é melhor que você faça assim, cuide disso, cuide da sua vida. Falava um monte, mas, cara, a gente está na corrida, entra no carro e vai embora. Hoje, logicamente, que a juventude já não se sente, parece que eles estão voando dentro do carro, senão eles não colocam cinto, eles não se sentem bem, porque foi educado para isso. Mas, educado, eu que não fui, então foi meio que na força. O selo não é uma imposição de força, mas é uma qualificação das empresas que vão nesse sentido. Então, uma indústria 4.0, nós vamos fazer uma campanha grande junto com o governo para que o Log 4SC seja reconhecido como um selo, e vamos ter um processo de apoio, de certificação, que a indústria que quiser utilizar um selo 4.0 para complementar o Logística 4.0 dela, ela vai ter que contratar transportadora 4.0.
A transportadora 4.0, qual é? Qualquer transportadora vai entrar? Não, ela vai ter que investir em tecnologia, vai ter que investir no social, para poder se qualificar como uma transportadora 4.0. Mas por que eu vou fazer isso? Porque senão a indústria 4.0 não vai poder te contratar, porque isso vai queimar o nome dela. Opa, então calma aí, então eu vou investir também em tecnologia. Mas eles pagam um pouco. Não, mas para eles poderem contratar uma transportadora 4.0, eles vão ter que pagar mais, porque somente as 4.0 vão estar naquele ranking, ou seja, então não pode contratar qualquer empresa. Aí vai fazer sentido eu investir em tecnologia, porque eu me capacito para aquela linha de produção, né? Então, isso, logicamente, que esse selo vai envolver processos, tecnologia, capacitação e ESG, que são aqueles 4 pilares. Essa é a materialização do processo. Tá? E, logicamente, que o governo vai nos ajudar nesse processo e todas aquelas entidades a costurar isso. Tá? Então, a partir do momento que a gente coloca uma regra para as coisas funcionarem e entrega benefício de por que eles entrarem nesse processo, as coisas naturalmente começam a acontecer. Assim como aconteceu com a ISO. Imagina, quem é louco de implantar uma ISO, se ela não fosse necessária? Por quê? Porque a indústria SA só contrata quem tem ISO. O cara é obrigado a investir em ISO. Tá? Uma vez que ele contratou ISO, ele precisa contratar outras empresas que também têm o ISO. Porque, senão, ele não cumpriu com o processo da ISO da cadeia. Então, é assim também que a gente vai trabalhar. Vamos devagarinho, é um processo que estamos iniciando agora, que vai levar bastante tempo, com certeza, mas vamos trabalhar fortes para isso. Tá? Bom, essa é nosso nivelamento. Estamos falando, agora vocês já sabem o que é Movimento Catarinense para a Logística 4.0. Vocês já entendem um pouquinho de Logística 4.0. Já sabem que Logística 4.0 não é só tecnologia e, principalmente, Logística 4.0 a gente não faz sozinho. Esse é o ponto principal. Agora, você imagina a gente conseguir colocar tudo isso, todas aquelas entidades na mesma mesa para a gente discutir para onde estamos indo, o que nós queremos como logística a curto prazo, médio e longo prazo. E puxar junto todo mundo para o mesmo lado. Bom, pessoal, agora, então, vou chamar o nosso amigo Ariel para que abra aqui o painel. Pessoal, obrigado, então. Esse era o comentário, da explanação inicial, e agora entrego aqui o microfone para o nosso amigo Ariel, que todo mundo já conhece. Obrigado. Obrigado, Adilson. Parabéns. E nós vamos, então, agora para a segunda fase do assunto, Logística 4.0, onde nós vamos montar um painel, vamos ter 4 painelistas aqui, para estarmos conversando um pouco e entendendo, desdobrando isso, como que isso, em termos práticos, pode acontecer e vai acontecer a partir desse momento. Eu só vou pegar a minha mesinha de suporte para trazer aqui, Adilson, porque sem ela, evidentemente, eu não vou conseguir ler aí tudo que temos preparado e conduzir. Mas pronto, perfeito. Eu vou pedir a liberdade, senhoras e senhores, de conduzir sentado a partir desse momento, que me facilita um pouquinho a vida e, obviamente, me economiza as pernas também. Tá certo? Então, nós vamos iniciar aqui. Adilson, eu vou inverter um pouquinho o protocolo, já que você estava aqui, eu vou te chamar por primeiro. Agora, evidentemente, eu vou ler o teu currículo aqui. Mas Adilson Silveira tem mais de 30 anos dedicados à tecnologia e está à frente da Levoltec. Li corretamente? Levoltec, empresa especializada em tecnologia para logística, lidera iniciativas de vanguarda no setor transporte, coordenando o grupo de empresas desenvolvedoras de tecnologia para a logística 4.0 da ACAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, e a idealização do Movimento Catarinense para a Logística 4.0, o LOG 4SC. Adilson, por favor, esteja novamente com a gente aqui. Agora eu vou convidar um cara estranho, que a gente quase não conhece aqui, né? O meu amigo Renato Macedo. Possui uma trajetória pela indústria. O Renato veio da Fiesc, é isso, Renato? Da indústria mesmo, mas passou pela Fiesc ali na sequência, não?
Nossa, vê como eu estou mal informado, né? E olha que eu conheço o Renato há uns 2 anos já. Mas, então, possui trajetória na indústria e no setor de transporte. Ingressou no sistema SES Senat, aqui. O equívoco é de quem vos fala, tá? A gafe é de quem vos fala. Era do SES Senat que eu tinha referência, não era do Fiesc. Mas ingressou no sistema SES Senat, onde atuou nas unidades de Blumenau e Lages, nessa última como diretor de unidade. Atualmente é o diretor executivo da FETRANSESC e presidente do movimento Log 4SC. Então, Renato, seja bem-vindo. O Adilson já tinha cumprimentado, vou te cumprimentar aí. Desculpa pela gafe, então, e pela inversão do protocolo, mas a gente está aqui entre amigos e está em casa, né? Não temos muita formalidade também. Agora, eu vou chamar a senhora Daniele Camini. Daniele Camini, que é diretora executiva do Citran, está ali a Dani, a gente chama ela de Dani, tá? Mas aqui é a senhora Daniele Camini. Uma salva de palmas. Daniele é formada em Ciências Contábeis, é especialista em Gestão de Pessoas e Educação, diretora executiva do Citran e integrante da comissão organizadora da FETRANSLOG, consultora em Gestão Estratégica e Desenvolvimento de Pessoas, ampla vivência na gestão de empresas, contando com mais de 25 anos de experiência no mundo corporativo. Palestrante, facilitadora de grupos de desenvolvimento pessoal e organizacional, e agora se destaca novamente como idealizadora do núcleo ESG do Citran. Então, a Daniela está com a gente no Citran há uns 2 anos, isso, Dani? Então, olha, ó. Ela sim, ela vem de indústria também, viu, Renato? Vem de indústria também, e agora mas já pegou o ritmo do transporte, né? O pessoal da indústria, eles falam bastante termos em inglês na gestão, não falam? Nós aqui no transporte tem que ser no português bem direto, né, Dani? Português bem direto. Então, tem um aí dos próximos palestrantes que estava aqui como founder para me apresentar. Mas daí a gente vai apresentar ele como fundador, né? Brincadeiras à parte, mas agora já falou tanto de indústria, a gente vai chamar um cara que ainda está na indústria, né? E está numa indústria que eu tenho um carinho muito grande, porque eu iniciei por lá, né? Iniciei por essa indústria. Na época não era MBRF, na época era Sadia, mas ainda vale, né, Farago? Vale? Então tá bom. Então, se vale, eu posso falar. Mas Luciano Farago é gerente executivo de logística na MBRF, profissional com 18 anos de experiência em logística e na área de armazenagem e transportes. Luciano é focado em transformação digital, projetos e inovação. Atualmente responsável pela operação logística de longo percurso de atendimento da MBRF. Farago, seja bem-vindo, meu querido. E dizem que a gente deixa o melhor vinho para o fim da festa, né? Então, agora nós vamos convidar para estar aqui com a gente o Wilson. Eu estava em dúvida se chamava de Wilson ou de Wilson, mas ele disse que pode chamar de Wilson, não tem problema. Wilson Savanhago, pronunciei certo? Savenhago, perdão. Então, Wilson Savenhago, que possui mais de 23 anos dedicados à tecnologia, é CEO e fundador da Zeta Brasil, empresa de ERP com mais de 17 anos, com foco em distribuição, varejo e pet shop. Wilson também atua na área da logística através da Delta, uma vertical para TMS e gestão de transportadoras. Atualmente, presidente do DATEC ACAT. Seja bem-vindo, Wilson. Gente, quando me convido para me mediar alguma coisa, o pessoal já tem que saber que eu não sou um cara muito formal. Eu faço essas brincadeiras, eu quebro o protocolo, tá? Então, o Adilson que assumiu o risco, o problema dele. Na próxima feira ele não me convida. Mas brincadeiras à parte, aqui realmente eu acho que o Wilson é o único que é a primeira vez que a gente conversa em eventos aí de transporte, mas já tinha alguma referência dele por conta do DATEC aí, que a gente sempre tem contato. Os demais aí são amigos
que já encontramos pelos caminhos, aí, pelas estradas, né, Renato? Então a gente toma a liberdade de conduzir de uma maneira mais informal a conversa, e a ideia é essa. A ideia é que a gente faça uma conversa aqui sobre logística e essa integração que envolve a indústria, que envolve o pensamento em ESG, envolve as entidades, envolve, sem sombra de dúvidas, tecnologia. Então, está todo mundo aqui e vocês vão ter a oportunidade não só de ouvir, mas em algum momento, talvez a gente poder interagir, né? O Adilson que vai poder dar essa liberdade, da gente poder eventualmente interagir e ouvir da parte de vocês se há alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de questionar sobre o movimento. Mas a logística é um sistema que faz a economia circular, a gente sabe isso desde dos tempos mais remotos, é o transporte que alimenta o comércio, é o transporte que leva o produto da indústria. Então, a economia gira e circula, de fato, porque existe o transporte. Sem o transporte, a economia seria bem minguada, bem reduzida. E aqui no nosso estado, obviamente, a economia ela gravita em torno da indústria e muito da agroindústria ou do agronegócio. Essa é a realidade de Santa Catarina. E, obviamente, que as pessoas que estão aqui são pessoas que estão no contexto dessa realidade e podem falar com muita propriedade. Nós sabemos que não é fácil esse mundo do transporte, né, Renato? Nós que atuamos aí com as empresas de transporte no dia a dia, sabemos que existem muitos desafios. Os desafios, obviamente, também são para a indústria, né? Eu, quando atuava na indústria, olhava, meu Deus, como é que é tão caro o transporte? Se o transporte não fosse esse custo, nós conseguiríamos chegar muito mais competitivos, né, no mercado, mas quando a gente está no transporte, a gente vê o outro lado. E, em meio a esses desafios, a tecnologia vem tentando, sim, não só reduzir custos, mas otimizar a gestão de um modo geral, facilitar para todos, aproximar. E agora, unindo tudo isso, o movimento Log 4.0, ou Log 4SC, propõe essa discussão para que a gente possa, juntos, transformar esse desafio em oportunidade e construir uma logística catarinense que permita mais competitividade para a indústria, que permita crescimento às empresas de tecnologia, que já temos em Santa Catarina, eu acho que um dos principais polos do país na área de tecnologia, e, obviamente, faça do nosso transporte ainda mais pungente, que hoje Santa Catarina é a quinta maior, salvo engano, em logística, né, Renato? Quinta maior frota, tendo apenas 1% do território nacional e tendo uma das piores malhas viárias do país. Então, se a gente já faz isso do jeito que a gente está fazendo, somando todo mundo aqui, eu tenho certeza que todos ganham. E eu vou começar esse painel com o meu amigo Renato, né? Ele sentou à minha direita, então se lascou. Vai ser o primeiro aí a iniciar falando. Renato, na sua opinião, quais são os maiores desafios que impedem a logística catarinense de avançar com a plenitude, com a pujança que ela poderia estar avançando hoje? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Você já antecipou um dos principais fatores que fazem com que a nossa logística não se desenvolva, a própria infraestrutura. Nós temos uma infraestrutura defasada, uma infraestrutura com falta de manutenção. Nós temos baixos investimentos do governo federal na nossa infraestrutura. Nós tivemos agora um investimento maior feito pelo governo do estado através do programa Estrada Boa, onde o programa Estrada Boa, tanto estradas quanto rural, que visavam melhorar a nossa infraestrutura, mas nós estamos ainda muito defasados. Nós temos a menor malha viária do Brasil. Nós precisaríamos ter, no mínimo, mais 2.000 quilômetros de malha para equiparar ao Paraná, levando em conta a diferença de área dos dois estados. Então, uma infraestrutura deficitária é a primeira grande causa, é o primeiro grande empecilho que nós temos quando falamos de logística. Outro aspecto importante também é o aspecto relacionado à própria qualificação e desenvolvimento de profissionais para o setor.
a economia cresce, a indústria cresce, e necessariamente nós precisamos ter mais mão de obra qualificada, mais motoristas no mercado. E isso é indispensável, porque se nós não crescermos no mesmo percentual o número de motoristas como cresce a economia, em breve a gente pode ter um colapso de todo o sistema logístico. Então é fundamental a gente estar sempre preparando, sempre desenvolvendo, sempre qualificando os profissionais que trabalham na área. E isso é um desafio hoje. Apesar do trabalho excelente que o SESC e o SENAT faz na qualificação da mão de obra, ainda é um desafio, ainda há muito por se fazer. E um outro aspecto, né, que acaba sendo também uma das causas de nós termos menos profissionais, é a própria segurança das estradas, seja do ponto de vista de trânsito, seja do ponto de vista das cargas, do roubo de cargas. Nós, como exemplo, Santa Catarina tem um dos piores índices em termos de segurança nas estradas. Quando a gente compara rodovias federais, por exemplo, a BR, nós temos, em média, 4 óbitos por 100 quilômetros de rodovias federais no Brasil. Em Santa Catarina, nós temos 10, 2,5 vezes. E quando nós olhamos só a BR-101 Norte, ela passa de 20. Então, esses são os principais desafios e os principais pontos que impedem um crescimento da nossa logística e, consequentemente, um crescimento da nossa economia. É verdade, Renato. E são problemas, alguns desses problemas são tão antigos que hoje a gente já faz piada. A gente, né, nem reclama mais. Porque ontem eu estava com 2 transportadores ali discutindo e mediando um negócio, e nesse mediar um negócio, qual que era o problema para fechar? Rio de Janeiro, tinha que atender o Rio de Janeiro. E aí, né, para dar aquela quebrada de gelo, um pouco disso, mas o Rio de Janeiro é uma coisa tão tranquila. Lá eles roubam, levam, descarregam, o motorista fica no bar, come um sanduíche, toma um refrigerante, ninguém bate nele, ali 4 horas volta o caminhão inteirinho, com a chave e ele entrega o motorista. Ou seja, não tem chinelagem no Rio de Janeiro. São Paulo é que é brabo, porque eles batem no motorista, quebram o caminhão. Né? Veja, o que é isso? É a gente fazendo piada com um problema crônico, que é a violência e o roubo de cargas. Então, são problemas antigos aí, de fato, e para ver como isso já está se aculturando como normal no nosso Brasil. Mas, se o Renato fala pelo transporte, do outro lado, quem paga essa conta, olha para isso como um custo. Né, Farago? E aí, como que a gente equilibra essa balança para podermos, talvez, enxergar no transporte um investimento e nós podermos estabelecer um conceito de valorização àquele transportador que realmente está investindo em inovação, em ESG, enfim, que é um transportador que está trazendo a sua transportadora para o nível logístico que o agronegócio merece e quer. Com essa infraestrutura, ou a gente senta e chora ou a gente faz alguma coisa. Né? E a gente precisa alimentar o mundo como missão da própria BRF. Então, a gente levanta a bunda e vai trabalhar. A gente não senta e chora. O que a gente fez, né, dentro do grupo MBRF agora, né, e é um conceito que a gente criou. A gente criou alguns programas. Né? Então, por exemplo, programa de excelência. Por que criar um programa de excelência dentro da logística? Isso é muito comum no sistema Toyota de produção, dentro de uma indústria. Mas por que criar isso dentro de uma logística? Para qualificar o transportador. Para poder qualificar o transportador que tem um bom desempenho, que tem um bom resultado. E esse sim, a gente não tem esse problema dele dizer que o frete é custo. Para ele, o frete é viabilidade de negócio, para ele continuar crescendo, ele continuar investindo, ele continuar tendo caminhão novo, ele continuar pagando bem a mão de obra, ele continuar entregando a carga no horário, ele continuar cuidando da temperatura. Então, um programa de excelência para nós foi a transformação que fez a virada de chave, que deixou de ser um negócio em que a companhia apenas olhava buscando sempre o mais barato, e o mais barato, às vezes ele te atende e às vezes ele te deixa na mão, ou melhor, muitas vezes ele te deixa na mão, para um nível ou para um modelo em que o transportador aproxima,
gera uma parceria, trabalha mais próximo, entende as nossas necessidades, entende a necessidade dos nossos clientes, entende as exigências, os requisitos, né? E tudo isso cria um ambiente positivo. É um ambiente em que muitos dos nossos transportadores hoje, eles sabem o momento de conversar conosco, porque os custos sobem. A ineficiência logística de um trecho de uma BR-470 até o porto é cada vez maior. O custo de segurança no Rio de Janeiro, ele é cada vez maior. E a gente tem momentos em que a gente senta e a gente conversa, debate sobre isso, reajusta, corrige, redistribui, né? Então, às vezes, nessa região a rentabilidade está um pouco melhor, nessa região está um pouco menor, então a gente faz essa redistribuição. Então, para nós, o que funcionou, né? Daí, fazendo analogia, a Toyota avançou muito e se tornou a maior montadora do mundo com o sistema Toyota de produção. Nós estamos avançando, e é um plágio respeitando a Toyota, mas nas nossas dimensões e nas nossas condições, com o nosso programa de excelência, gerando um valor maior para o transportador, gerando desenvolvimento, gerando capacitação e gerando, com certeza, resultados sustentáveis, não aos olhos apenas ambientais, mas aos olhos econômicos também, para que ele continue sendo um investidor do nosso negócio, um admirador das marcas, né? Temos transportadores há 60 anos, e a gente vai visitar ele fala, não, mas se eu não fizer, você vai me tirar. Eu falei, eu vou ser louco, eu não vou ficar com essa culpa, não. Fica mais um pouquinho, vamos trabalhar mais um pouquinho. Às vezes dá para dar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas vamos continuar trabalhando, que é assim que a gente segue, né, levando os nossos produtos para os nossos clientes. É parceria de mercado ganha-ganha, né, Farago? Eu conheço transportadores aqui na cidade que surgiram por causa da Sadia, né? Surgiram para atender, estão no mercado até hoje, estão atendendo até hoje. E isso é muito, muito importante, muito bacana. Há no negócio, nesse sentido, uma função social que vai sustentando toda uma cadeia, né? Isso é que é importante. Agora, nessa cadeia, nós temos, evidentemente, o espaço necessário e insubstituível da tecnologia. E aí, Wilson, as logtechs, que muitas vezes desenvolvem soluções incríveis, mas elas não encontram a aderência de mercado. Aquilo que o Adilson falou ali antes, criou uma baita solução antes de saber se tinha cliente para essa solução, né? Então, acaba tendo isso. O que falta para aproximar a tecnologia e a operação, para já ter dar match aí? Boa tarde a todos, então. Quero agradecer a oportunidade do DEATEC estar aqui falando em nome da tecnologia aqui. A nossa entidade vai fazer 20 anos esse ano aí, e nós enfrentamos todos esses desafios que vocês estão falando e vão falar durante essa semana, porque a tecnologia ela está inserida em tudo. E assim, essa pergunta já foi respondida, né, Adilson, 2 vezes, tá? 2 vezes ele respondeu. Hoje em dia, a lucratividade do transportador é muito pequena. Então, assim, ele tem que perceber, agregar valor ao negócio dele com tecnologia. Então, às vezes, eu trabalho lá com o pequenininho, como eu trabalho com TMS, eu trabalho com o pequeno e os médios. Eu não chego a trabalhar com os grandes. Então, eu estou numa outra realidade que eu tenho que mostrar para vocês aqui que é diferente. Às vezes, se você chega lá para cobrar 100, 100 e poucos reais, 80, 90 reais de mensalidade para ele vai dizer assim, é muito, muito caro para mim. Não, mas o nosso sistema faz, além do controle do conhecimento de transporte, faz manifesto, faz o controle de viagem, você vai saber quanto lucro você tem. Não precisa, né? Então, nós temos essa situação, tá? Ele não consegue perceber o valor, mas também nós temos um outro detalhe que, às vezes, os caras vão lá, né, Adilson? A gente vê no nosso setor, as pessoas vão lá e criam uma baita ideia, para não falar um palavrão aqui, mas ela não tem aderência. Por quê? Por que acontece isso? Por 2 motivos. A primeira é que ele não pediu para o transportador, não fez a entrevista, qual é a tua dor hoje? Qual que é o teu problema? E o outro caso é que, às vezes, esse problema que você vai resolver com a tecnologia
não paga o custo dele, não cobre o resultado que ele vai ter. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, nós fizemos a entrevista com um parceiro nosso, com um cliente nosso, e ele precisava ele tinha problema que o leite que ele entregava na Aurora sempre era menor do que o produtor colocava no papel lá. Então, ele recolhia 10 litros e o produtor colocava 10 litros lá, teoricamente, mas chegava a 9. Aí nós desenvolvemos uma solução para ele colocar sensor externo no caminhão com infravermelho. Show de bola. A melhor tecnologia do mundo. Daí ele fez as contas no final e disse assim, eu perco 10 mil por mês. E se eu tiver que colocar nos meus 44 caminhões, vai me custar 300. Ou seja, o custo para eu pagar isso daí é infinito. Eu vou precisar de 10 anos para tirar esse investimento. Né? Então, aí está um exemplo do que é, por que às vezes a tecnologia não chega. Né? Verdade. Eu já vi alguns casos parecidos, tá, Wilson? Realmente, a solução é maravilhosa, mas o valor que ela gera não paga o investimento, né? Infelizmente. E nós temos, então, nesse processo todo, onde a gente fala todo esse movimento, nós temos no centro disso o ESG, a gestão responsável, sustentável. E quando se fala em sustentabilidade, é sustentabilidade no sentido ecológico, por assim dizer, mas a sustentabilidade de negócio, de resultado. E o ESG ele traz esse desafio, esse equilíbrio. E a Daniele, que hoje encampa aí o movimento ESG dentro do Citran, e tem um histórico com esse assunto, foi ela quem realmente foi a idealizadora e a propositora desse assunto dentro do transporte aqui na nossa região, está à frente hoje do núcleo do ESG, e essa iniciativa nasceu e agora veio para dentro da FETranslog. E aí, Daniele, há uma preocupação, evidentemente, com escassez de motoristas, há uma preocupação, né, esse problema ele tem um impacto econômico, mas também tem uma matriz social. Como o núcleo do ESG pode contribuir para tornar o transporte mais humano e atrativo, ao mesmo tempo que o Log 4.0 avança com a digitalização e a automação? É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema que eu encampei, mas principalmente que eu acredito muito. E quando nós falamos em ESG, geralmente a gente pensa no meio ambiente e não cortar árvores, que foi inclusive o que falamos ontem. Mas o ESG ele vai muito além de não cortar árvores. Nós, enquanto empresários, não conseguimos, nas nossas empresas, implantar o ESG se nós não temos resultado. Nós não conseguimos treinar pessoas, capacitá-las, se nós não temos resultado. Nós não conseguimos investir em tecnologia se nós não temos resultado. Então, o ESG ele é muito olhando também para as empresas serem sustentáveis, mas, muito além disso, prósperas também, que elas consigam perpetuar nos seus negócios. E aí, fazendo um link com a falta de motoristas. Então, um dos critérios, ou um dos pilares do ESG é a parte social, que é, sim, capacitação e fazer com que esses motoristas ou os colaboradores dessas empresas consigam evoluir. Mas aí, evoluir de que forma? E a escassez de motoristas, essa semana nós tivemos a reunião da federação falando sobre isso. Chega, ou coloca a bunda na cadeira, ou vai fazer alguma coisa. E desculpa o palavreado aí. Mas é assim, escassez de motorista virou assim, tu não conversa com um transportador que não diz, eu preciso de uns 15 motoristas lá. Mas o que a gente faz? O que a gente faz para mudar? E esse é o desafio enquanto federação, né, Renato? Inclusive, nós mudarmos esse conceito. Gente, o motorista hoje tem praticamente 2 milhões nas mãos. Qual é a pessoa lá, o colaborador na sua empresa que tem nas mãos um patrimônio de 2 milhões? Então, é mudar esse conceito no sentido de fazer com que essa pessoa ela seja responsável por aquele capital e ela se sinta parte daquela empresa.
E quando o motorista se sente parte, o pertencimento faz parte da cultura, faz parte do ESG. E essa escassez de motorista, talvez a gente poderia mudar o conceito e trazer todas as coisas boas que tem esse motorista. Geralmente ele não tem uma graduação, geralmente ele é com algumas deficiências, mas vamos combinar que o salarinho dele não é tão baixo, né? Tem que ter alguma faculdade, algum caminho aí para as pessoas iniciarem aí com 4, 5 mil reais nas suas empresas. Então, o nosso desafio ESG é sustentar as empresas para que elas consigam conscientizar a sociedade, conscientizar os seus colaboradores. Mas nós teremos o desafio que o Wilson trouxe aqui. Tem investimento, sempre tem. Então, como é que a gente ajuda esses empresários a mudar a mentalidade e pensar que ele não tem um custo, e sim um investimento? Porque o Wilson trouxe, o cara não quer saber quanto é que ele tem de lucro, porque talvez ele nem tenha. E a pergunta que fica é, o que é pior? Eu não saber quanto é que a minha empresa custa, eu não poder negociar com uma BRF, investir no desenvolvimento, na capacitação da minha empresa para que eu consiga barganhar? É preferível morrer ali, eu ter uma empresa que ela não seja sustentável e próspera, ou é preferível eu abrir mão de um suposto lucro que eu tenho imediato e investir a médio e longo prazo, pensando na sustentabilidade do seu negócio? Pois é, Dani, quando eu ouço isso, eu venho da área de treinamento também, né? Dentro da MBRF, né? Então, Sadia, eu era instrutor em recursos humanos e treinava o pessoal lá. Eu lembro de uma frase que ela é muito conhecida, eu confesso, alguns atribuem a Dale Carnegie, eu não tenho certeza se é a autoria dele, mas ele diz o seguinte, você acha caro investir em capacitação dos teus empregados, dos teus funcionários? Experimente não investir para você ver. Ou seja, um funcionário que não foi treinado, ele te dá muito mais prejuízo do que o custo do treinamento. E o funcionário treinado, ele gera valor, ele gera resultado. Então, só se preocupa quem se preocupa com o custo de treinamento, ele não está percebendo o custo que ele está pagando, o custo oculto de não treinar e de não capacitar. Infelizmente, é uma realidade do empresariado brasileiro, assim, de um modo geral. Não vou deixar isso para o transporte também, não vamos carregar mais essa, né, Renato? Mas, Adilson, vamos lá, nessa conversa toda, com todos esses setores, qual que é o primeiro passo para a gente ir para um campo de cooperação e integração e de solução? Opa, agora é um pouco mais tranquilo, que não estou falando sozinho. Vai passar aquela... Bom, antes de entrar direto nesse assunto, até comentando a fala do Luciano, bom, a BRF ela é dona do ecossistema dela. Então, imagina, se todas as empresas tivessem a mesma condição que a BRF tem para fazer essa promoção de distribuir tecnologia, de distribuir consciência, de distribuir conceitos de ESG, de distribuir com toda a sua cadeia. Mas isso, lógico que não vai acontecer, porque a gente não tem, nós temos milhares de empresas, não temos milhares de BRF. Então, logicamente, o nosso objetivo é fazer com que isso que a BRF consegue, que a MBRF consegue fazer, a gente trazer para baixo para as outras empresas menores, inclusive as pequenas, até os autônomos, não é? De dar condições para elas, de elas entenderem melhor o ecossistema, de se conectarem com o ecossistema e de participarem de forma mais efetiva e consciente desse ecossistema. Mas isso parte, que a gente também tem que conscientizar todas as indústrias, tal, etc. Mas quando é um jogo ganha-ganha, a coisa funciona. Tá? Então, os próximos passos é fazer isso, é conscientizar esse ecossistema que todo mundo tem o que ganhar quando se tem uma estratégia conjunta. Quando está todo mundo puxando... Você já viu um carro que está com problema, né? Queimou o motor ali, deu um problema no motor. Você tem que fazer ele andar. Algumas pessoas vão amarrar a corda e vão puxar esse carro. Algumas pessoas vão ajudar e vão empurrar esse carro. Mas aqueles estão dando a direção. Outros viram o carro andando e vão pular dentro.
É isso que a gente tem que fazer, tem que trazer esse pessoal para pular dentro. Mesmo que alguns puxem, outros empurrem, alguém vai pular dentro. E vai ter sempre aqueles outros dois de fora, alguns que ficam aplaudindo e outros que ficam vaiando, torcendo para dar errado. Mas o que nós temos que fazer agora é reunir essas entidades que a gente colocou, colocar a nossa pauta para funcionar, né? Nós temos um planejamento com elas e identificar as necessidades que cada um desses stakeholders tem com relação à logística. E criar um caminho feliz para que todas as empresas da cadeia atinjam esse nível de qualidade, sem dar tanta margem para que eles errem, né? Se essa empresa que ele está falando, se disserem para ele, ó, se você investir exatamente nessa tecnologia, você vai conseguir mais mercado. Por quê? Porque ela está pedindo, ela precisa, a gente te conecta com ela, ele vai lá e investe naquela tecnologia. Mas a gente simplesmente dizer, ó, investe nessa tecnologia que você vai melhorar. Cara, ele não vai porque ele não tem dinheiro nem para pagar o diesel, né? Então é isso. Então esse é o processo. Perfeito, Adilson. E já continuando já contigo aí, um papo reto, assim, de maneira bem direta. O que, na tua visão, realmente define logística 4.0? Bom, no papo reto, logística 4.0, a gente sempre pensa em tecnologia. Eu até coloquei no slide lá, né? Mas logística 4.0 não é tecnologia. Não é só tecnologia. A tecnologia é um fio condutor que nos promove a resolver problemas do dia a dia com eficiência, com sustentabilidade, com retorno para todos. Aí sim, aí nós temos logística 4.0. Tecnologia por tecnologia, ela não serve para nada. Mas a gente vai ter uma logística eficiente se essa tecnologia for bem empregada de forma consciente e sustentável. Então, é isso, logística 4.0. Perfeito, perfeito. E eu, falando em tecnologia, nós vamos já vir para o Wilson aí, porque o Adilson também trouxe o TAC, né, o Transportador Autônomo de Carga. E junto com o TAC, a gente tem aquela pequena ETC, Empresa de Transporte lá, que tem até 3 veículos. E aí a gente sabe que, normalmente, a esposa está cuidando do financeiro, o marido está em um dos caminhões, o irmão e o pai estão nos outros 2. É aquela realidade familiar. Como que a gente faz nessa realidade? Tem as pequenas cooperativas e tudo mais, ou seja, uma realidade financeira mais difícil, mais desafiadora para investir em tecnologia, não se tem uma disponibilidade de caixa para grandes investimentos. Aí, como fica aí o papel do setor da tecnologia em relação diante de tudo isso? Agora você fez a pergunta de $1 milhão. Mas assim, ó, agora veio uma imagem na minha mente assim, fora da curva. Tinha um cliente meu que tinha transportadora, que é bem essa relação aí que você comentou. Ele chegou e disse assim, ó, o contador mandou emitir conhecimento de transporte. Ele não pediu o sistema. O contador mandou emitir conhecimento de transporte. Ele tinha uns seus 50 e poucos anos, mas ele nem sequer WhatsApp não tinha. Ele me ligou. E daí eu pedi, ó, seu Antônio, beleza, mas quem vai emitir os conhecimentos? Não, minha filha, ela entende tudo de computação. Ela sabe, ela é fera. Quantos anos ela tem? 14. E o que ela tem, assim, não, ela passa o dia inteiro no Instagram e coisa, ela entende tudo. Então, assim, ó, vocês aqui estão acostumados com uma realidade, aqui, quem sabe o Adilson também, não sei qual que é o porte dos clientes dele, mas a maioria é um pouquinho maior. Eu venho daquela outra geração ali, da geração do motorista que tem 1, 2 caminhões, e se não for a BRF, que o embarcador que faz, ou o contador, ele está morto. Né? Então, mas qual que é? O SESC Senat é responsável ensinar eles a fazer gestão? Não é a consciência, a conscientização dele, porque às vezes o cara está ali o dia inteiro batalhando, carrega os porquinhos, vai lá, descarrega, volta, carrega porquinho, vai dormir um pouquinho, se der sorte, toma um banho, volta a carregar seu leite, vai descarregar o leite, e para ele ele não tem tempo de sentar na frente do computador e pensar o que ele tem que gerir a sua própria empresa. É uma realidade totalmente diferente. O que a tecnologia pode fazer? Nesse caso, nada, não tem o que fazer. Não tem, se ele não, como ele vai fazer? E aí vem essa situação, né? Ele é obrigado a cuidar da ESG, ele é responsável por melhorar o desempenho dele,
no caminhão, claro que no pezinho aqui ele é forte, mas e o resto? Cumprir com as obrigações, ele tem um funcionário, e ele tem que dar folga para esse funcionário. Mas daí ele foi até Xanxerê, daí atrasou alguma coisa lá e estourou o tempo dele. Né? Pessoal, eu não lembro mais qual que é a regra lá dos horários aí, e ele está lá em Xanxerê e acabou o horário, como é que ele vai vir para casa? Né? Como é que vai ficar essa situação? Não, vem para casa. Não, mas você não pode vir para casa. Você está chegando de viagem, o caminhão estragou e acabou os horários dele, né? Então, tem todas essas situações que, às vezes, a gente não quer falar mal do governo, mas, às vezes, seria legal se o proprietário, o motorista e o transportador dissesse assim, eu vou colocar ESG na minha transportadora porque é legal. Mas, hoje em dia, eu, lá na minha empresa, tive que colocar um monte de coisa de ESG e, às vezes, eu penso assim, que droga, eu tenho que fazer isso, é mais um custo para mim. Então, fica essa reflexão aí, e eu não tenho resposta para a tua pergunta. Tá? Pois é, mas ouvindo você falar ali, o desafio passou por uma questão de capacitação, né? Porque, evidentemente, ele estava transferindo para a filha, obviamente não estava capacitada, ele não estava capacitado. E aí, nesse movimento todo, assim como tem o ESG, a Daniele encampou dentro do Citran, há um outro projeto que o Citran apoia, iniciou esse ano, que é muito importante nisso, e nisso as empresas de tecnologia podem contribuir, que é a Unitran, a Universidade de Transporte. E uma das coisas que a gente precisa lá, alguém disposto a gravar um curso, a ensinar alguma coisa, a capacitar essa mão de obra que muitas vezes chega no transporte rodoviário de cargas. O que é um MDFE? O que é um CTE? CIOT? Nossa, mas o que é isso? Né? Não sabe. A pessoa tem anos de gestão na indústria, aí a gente pega um super currículo, é um baita gestor, vou trazer para uma empresa de transporte, então. Ele chega ali, é um mundo novo, ele não sabe nada. Ele tem que descobrir tudo aquilo. Conceitos mais elementares, mais básicos de software, de sistemas, a gente carece, sim, óbvio precisa ser dito. A capacitação, muitas vezes, pressupõe que o óbvio seja dito. Às vezes o cliente vai dizer assim, preciso emitir conhecimento. Você precisa emitir CTE, não só conhecimento e MDF. Isso eu não sei, isso o contador não falou. Você vai usar CIOT? Acho que não. Pois é. Então, é o óbvio que precisa ser dito. E, às vezes, isso é um curso de quê? De 20 minutos. É ou não é? Vou explicar CIOT, vou mostrar como emite um CIOT num sistema. É um curso super rápido, mas é um conteúdo que precisa ser produzido, precisa ser feito. Mas muito bem. E eu não esqueci do Farago aí, meu amigo da MBRF. Farago, dentro da cadeia, né, da agroindústria, a questão da rastreabilidade e da segurança são essenciais. E aí, que aprendizados desse universo todo podem inspirar outras cadeias logísticas de Santa Catarina? Ou seja, todo esse trabalho que o agronegócio já fez sobre rastreabilidade e segurança, que lições a gente pode estar exportando para outras áreas de negócio? É a jornada de tecnologia, né, dentro do grupo, desde os primórdios, tanto de Perdigão quanto Sadia, em buscar a tecnologia sempre foi algo que tive, a tecnologia e a inovação sempre foi algo que teve muito presente, né? E em transporte hoje a gente tem, eu falo que da minha gestão lá a gente tem hoje 5 torres de controle. Então a gente tem uma torre de gerenciamento de risco voltado só para a segurança da carga. A gente tem uma torre de monitoramento logístico voltado para saber que horas que o veículo está saindo, está chegando, está atrasado e tal. A gente tem uma torre de sensor de fadiga para controlar o comportamento do motorista. Uma torre de telemetria para avaliar a postura do motorista. E uma torre de temperatura para acompanhar a carga. Então, isso gera uma quantidade de informações gigantescas, né, para você fazer o acompanhamento e o controle. Mas isso é primordial hoje para o negócio. A gente sabe dos problemas que vão acontecer muito antes de que algo esteja sendo aberto um chamado para tratar um equipamento de refrigeração que quebrou. A gente já sabia que ele quebrou há 2 horas antes. Então, a previsibilidade hoje dos sistemas e de tudo que foi construído é com esse objetivo de a gente estar se antecipando aos problemas, né? Se antecipando, claro, uma questão de um acidente de uma rodovia que fecha. Se a gente fosse tão bom assim, a gente seria Deus, né?
não preveria, mas claro que isso gera-se alternativas, né? Então, em momentos de maior dificuldade, momentos de crise, a gente utiliza muito dessa infraestrutura para a gente conseguir fazer a logística rodar, a logística produzir. E eu acho que o grande ponto de inspiração é essa provocação, né? Porque não é uma atividade hoje que a logística nossa somente faz. A gente envolve, né, muitos dos transportadores do Citran, do Sintravir, de todos os sindicatos aqui, né, que estão atuando com a gente, para eles trabalharem nos seus times, no seu desenvolvimento, né? Muito das aspirações que a gente colocou, teve momentos que alguns transportadores falaram, isso não é para a minha empresa, então desculpa, você não vai conseguir continuar no negócio. E muitos acreditaram. E primeiro começou por uma decisão do empresário de transporte acreditar. Só que depois tem uma camada no meio, que é a camada que trabalha dentro da empresa dele, né, que seja de uma pessoa, seja de 10 pessoas, essa camada aqui tem que comprar também. Porque essa camada é a que fala com o motorista no dia a dia. Então, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do sensor de fadiga. Nós temos em 100% da frota sensores de fadiga que controlam comportamentos dos motoristas em relação ao uso do cinto de segurança, em relação ao uso do celular, em relação ao cansaço. E ele serve de aspecto punitivo? Não, ele serve de aspecto corretivo, para que os comportamentos sejam positivos e ele não se exponha a acidente. E, com isso, essa camada do meio da empresa que tem que funcionar, porque o sono bate às 3 da manhã, a gente esquece de pôr o cinto às 6 da manhã, né? Então, essa turma que é a turma que está em contato e cuidando do motorista, buscando, obviamente, uma tecnologia para isso ser rápido, isso ter resposta rápida, e a gente atuar preventivamente. E, com isso, mesmo num cenário, né, que o Renato trouxe números alarmantes das rodovias, da quantidade de morte, a gente está do ano passado para esse ano, nós reduzimos 50% dos acidentes. Então, nossos caminhões se expuseram a riscos 50% menos vezes, ou eles participaram 50% menos vezes. Nós reduzimos 80% a responsabilidade do acidente. Então, o nosso motorista está mais capacitado, está mais ciente de toda a tecnologia que a gente chama de sistema de anjo da guarda, né? Quando ele esquecer o cinto, vai apitar e vai chamar a atenção para ele pôr o cinto. Quando ele estiver cansado, vai ter um alerta para ele estiver cansado. Quando ele estiver com comportamento agressivo na direção, acelerando, freando, numa conduta estranha, eles vão entrar em contato com ele para ele... Cara, não está na hora de tu descansar, porque estou vendo aqui que você já está rodando há 11 horas e você está angustiado para parar o veículo, para chegar num ponto, às vezes, para antes. Gerenciamento de risco atua e pede para ele parar um pouquinho antes, num outro lugar, né, e já acompanha ele. Então, todo esse ciclo de todas essas torres de controle criam um ambiente para cuidar dele, né? E eu falo que a gente é a última camada. A gente é a última camada como companhia. Eu não tenho a responsabilidade de cuidar do motorista. Só que aquela camada do meio lá da transportadora, ela sim tem a responsabilidade. E tudo isso cai lá no programa de gestão de excelência. Então, se eles fazem bem, se eles acompanham bem, se eles tratam todas as dificuldades bem, o meu time não atua. Se eles esquecem, negligenciam, a gente entra como última fronteira, porque o que a gente quer? Devolver o motorista para casa bem, são e salvo. Excelente, excelente. E olha só, toda essa quantidade de dados, tudo isso aí que você falou, hoje com inteligência artificial pode se treinar e ter uma análise preditiva ali. A gente não consegue antecipar tudo, né? Não é Deus, mas já consegue fazer um trabalho excelente, né? Mas parabéns à MBRF aí. E nós vamos aí voltar à minha direita aqui com o Renato e voltar, obviamente, ao assunto infraestrutura, que foi o assunto que ele mencionou como a principal preocupação aí do setor. É uma dor antiga quanto a estradas aí, principalmente em Santa Catarina, eu acho que é 1% da nossa malha viária que é pavimentada, né, Renato? Sendo um estado 6,2%. Eu lembrava que era um índice extremamente baixo. Mas o que pode ser feito, mesmo com recursos limitados, para melhorar a fluidez logística em Santa Catarina, Renato? E de que forma a tecnologia pode ajudar a mitigar esse problema?
Bom, eu acho que o primeiro ponto a comentar é até o que foi que tu comentaste sobre não adianta ficar sentado e chorando, né? Tem que resolver o assunto. Se as estradas hoje estão do jeito que estão, é por nossa culpa. Pela culpa de quem faz a gestão do país, faz a gestão do Estado, e por nós, enquanto cidadãos, que não cobramos aquilo que deveríamos ter cobrado. Então, o sair da cadeira e não ficar só chorando é uma responsabilidade de todos nós, né? E a FETRANSESC hoje tem como sua principal bandeira a infraestrutura, né? Através de um processo de forte cobrança, seja do governo federal, seja do governo estadual, né? Buscando as melhorias, ou então dando subsídios para que tanto o governo federal, o governo estadual, tomem decisões e sigam por determinados caminhos. A infraestrutura, sem dúvida, é o pior, é o que mais faz com que nós não consigamos desenvolver a logística. Então, para terem uma ideia, só na BR-101 Norte, o setor do transporte perde, por ano, 1,2 bilhão de reais, só em função do nível de congestionamento que nós temos na 101 Norte, só a 101 Norte, que são 250 quilômetros. Então, isso se reflete em tudo, se reflete no frete, se reflete nos custos, se reflete no resultado, que faz com que a gente não possa ter investimentos. Então, nós trabalharmos a infraestrutura, nós brigarmos para termos uma infraestrutura melhor, é indispensável, né, para que nós consigamos chegar a um determinado nível de logística muito diferente do que nós estamos hoje. No nosso nível, se a infraestrutura hoje não se desenvolver, não melhorar, nós vamos começar a perder também investimentos, né? Temos a maior quantidade de portos do Brasil, mas e para chegar nos portos? E para fazer uma exportação, né, como é que se faz? Então, nós trabalhamos a infraestrutura, tem a ver com a logística, obviamente, mas também tem a ver com o desenvolvimento do nosso Estado. Nós só vamos nos desenvolver, nós só vamos continuar crescendo, nós só vamos continuar sendo a quinta economia do país, ou melhorarmos para sermos a quarta, a terceira, se nós resolvermos os problemas de infraestrutura. E quanto às ferramentas, né, de tecnologia, sem dúvida já comentou pelo menos umas 3 ali, né? Os sensores dentro de um caminhão auxiliam, né, nesse processo de vencer um pouco essas situações de infraestrutura. Vocês imaginam o cansaço de um motorista que tem que ficar 4 horas numa rodovia parado porque deu algum acidente ali, não tem. É um cansaço a mais que pode gerar um problema futuro de sono, né? Pode gerar um problema de descuido, pode gerar um problema de querer usar o celular para avisar que vai atrasar, né? Então, essas tecnologias, assim como, por exemplo, definir rotas melhores para determinados transportes, de forma a evitar alguns acidentes, evitar alguns pontos de gargalo. Então, nós não vamos resolver o problema de infraestrutura, né, de hoje para amanhã, né? Isso vai levar 15, 20 anos. E lá daqui 15, 20 anos nós vamos já estar atrasados de novo. Então, a tecnologia é indispensável para que a gente possa realmente reduzir os efeitos, reduzir o impacto de tudo isso que nós vivemos aqui no dia a dia. E reduzindo tudo isso, né, no final a gente reduz o custo para o consumidor, porque tudo isso que você falou, esse custo chega no caixa do supermercado, né, Renato? Mas é bacana porque, se vocês perceberam aqui, Farago falou, Renato confirmou, a gente tem uma pílulazinha, não sei se vocês conhecem, é TBC, né? Tira a bunda da cadeira e faz. Então, mas no cenário aí da infraestrutura, realmente, esse TBC é cobrar quem nós elegemos. Eles estão lá trabalhando para a gente. Eu brinco um pouco, porque principalmente no judiciário, que é onde eu interajo um pouco mais, se confunde, se inverte um valor. O cidadão prestou um concurso para ser um servidor público e ele se transforma em uma autoridade, né? É uma coisa que é uma conversão.
de servidores públicos a autoridades. E quando a gente olha para o legislativo, do mesmo modo, para o executivo, do mesmo modo, ou seja, eles dependem do nosso voto para estarem lá, eles nos devem satisfação, mas a gente não tira a bunda da cadeira durante os 4 anos para ir lá cobrar. A gente fica, não, mas na próxima eleição. Não, querido, pode ser segunda-feira, ligar para o deputado, é cobrar, é acompanhar. Isso é essencial. E, Daniele, falando de ESG, voltando para a pauta de ESG, a gente tem uma questão fundamental, que são os motoristas envolvidos nessa pauta. Ou seja, o motorista ele também está dentro. A gente tem que olhar, o motorista ele integra e talvez seja um dos principais elementos dentro da pauta ESG, o aspecto social. Como você vê o movimento Log 4SC, essa unidade aqui, discutindo tudo isso, como que esse movimento pode apoiar, ajudando as transportadoras a avançarem nisso? Todos nós aqui falamos de capacitação. Então, acredito que um dos primeiros passos do Log 4.0 seja a conscientização. Começa de cima. A conscientização do diretor, seja ou pelo amor ou pela dor. Então, pela dor, que nós temos uma cobrança, seja pela eficiência da entrega do frete, ou seja por uma legislação que bate aí na porta nos exigindo ESG. Mas muito mais do que isso, então, é a conscientização desse diretor, seja o autônomo, que é o diretor de um caminhão só. Então, o quanto ele também precisa entender que ele tem uma empresa sendo um caminhão, 10 caminhões, 100 caminhões. A gestão, ela não muda, ela é uma coluna dorsal. Então, quando a gente fala do 4.0, o primeiro passo é a conscientização desse líder, desse gestor, desse diretor. E eu me coloco não só no movimento 4.0, mas enquanto entidade, né, Ariel, que a experiência de entidade, o quanto nós podemos ou precisamos fazer algo nesse sentido de conscientizar, não só a falta de motorista, mas a valorização desse motorista. Então, temos aí, você comentou a Unitran, tem o SESC Senat, tem como é que nós apoiamos essa conscientização, essa capacitação para que esse motorista se sinta valorizado, para que, e claro, ele valorizado, ele vai produzir mais, a empresa vai ganhar mais, então é um ganha-ganha-ganha. Nós protegemos a sociedade quando ele está bem, olhando que ele está com sono. Então, o movimento Log 4.0, que eu inclusive fiquei sabendo de tudo isso hoje, que eu nem estava 100%, mas tem tudo a ver com ESG, tem tudo a ver com gestão, com mentalidade, com fazer a coisa acontecer, no sentido de conscientização. Eu acredito que os primeiros passos aí vão ser degraus, pequenos passos elegantes no sentido da conscientização, de pequenas ações que a gente possa fazer o movimento inverter. E a mais longa jornada começa com um passo. Inevitável, basta isso. Mas, Adilson, então o movimento Log 4.0 ou Log 4SC, eu estou alternando aqui, porque eu confesso, não sei qual que é o nome oficial que a gente vai se referir, mas você já esclarece isso. Como que ele pode contribuir também com as empresas para tornar o ESG possível, na prática? Certo. Como o Wilson falou, na empresa dele, quando falou de ESG, pensou em custo, né? Quando a gente fala de movimento, e novamente eu repito, é uma cadeia, é uma sucessão de impacto, e a partir do momento que essa cadeia coloca na sua pauta ESG como algo importante, não é uma decisão pessoal, é uma decisão do ecossistema, deixa de ser a decisão dele para ser uma decisão de ecossistema. E, com certeza, ele não faz isso, ou estou usando ele como exemplo pelo comentário, porque isso gera, a princípio, custos. Sim, gera custos. Mas, a partir do momento que gere custos e gere benefício para ele, aí ele vai fazer. Porque ele, para ser contratado por uma BRF, ele vai ter que se preocupar com isso. Mas aí, bom, a BRF já tem o seu núcleo lá de transporte. Mas, então, qualquer indústria que precise ostentar um selo de indústria 4.0 precisa contratar uma transportadora que tenha se preocupado com ESG.
Senão ela não é uma indústria 4.0. Por que ela é, enquanto os outros não são? Se ela precisa receber a matéria-prima e precisa entregar produto. Então é isso, o movimento é exatamente fazer isso, é fazer com que as consciências, não é só a cadeia logística se integre, é que as consciências se integrem. Né? É porque eu preciso fazer com que as coisas funcionem do início até o final, porque se a cadeia quebrar, se o motorista, se o TAC lá no final, bater no final porque estava cansado, porque a empresa não tinha sustentabilidade, ele quebrou, ou seja, a cadeia se quebrou. Aquele velho ditado, o elo mais fraco é o que define a força de uma corrente. Então, ou seja, nós vamos ter que trabalhar juntos. E é para isso, e por isso que Santa Catarina do Novo vai inovar, porque vai ser o primeiro movimento onde todos os elos estarão trabalhando para se tornarem fortalecidos. É isso aí. Fortalecidos. Mas que bom. Obrigado aí, Adilson. E quero parabenizar o Adilson aí por essa iniciativa. Ele, pelo menos a mim, foi através dele que chegou o conhecimento do movimento, e realmente conseguimos já reunir todos aqui, ter essa conversa, já todos perceberam os desafios enormes que temos a vencer, mas há uma coisa que foi dito pelo meu amigo Framento na abertura da feira, né? Os gringos daqui têm coragem e não têm medo de investir em transporte. Então, eu tenho certeza que juntos nós conseguimos construir isso. E falando nos gringos daqui que têm coragem, né, que foram desafiados pelo transporte, daqui a pouquinho nós temos uma homenagem aqui ao seu Itelvino Grau, Lenoir Grau, que vão estar aqui. E por conta disso eu tenho como o articulador aqui, eu tenho que zelar pelo tempo. Então eu vou inverter um pouquinho aqui, Edilson, tomar a liberdade de quebrar o protocolo, e eu vou pedir para cada um fazer aí uma última participação, né, tratando, né, talvez de uma maneira bem direta, o que falta para transformar essa ideia em ação. Em poucas palavras, de uma maneira muito direta, e eu vou começar aqui da minha esquerda, indo até a minha direita, e o Adilson já finaliza com as palavras dele, nós finalizamos o nosso painel. Vontade, tem que ter vontade, e eu acho um norte bem claro, né, de onde pode chegar. Acho que a função também das grandes empresas é estarem na vanguarda, né, trazendo as ideias, as inovações e as transformações para que todo mundo possa utilizar e aprender e estar conseguindo evoluir em seus negócios. Vontade. E o selo de qualidade, ou o selo 4.0, talvez seja um incentivo, porque nós precisamos, todos nós, enquanto humanos, precisamos. Eu dou uma coisa, eu recebo outra. Então, talvez o selo seja algo que realmente engaje essas pessoas, esses empresários, a fazer um pouquinho diferente todos os dias. Vontade e incentivo. Uma das coisas fundamentais é o foco. Né? Esse movimento tem que ter foco, saber aonde quer chegar, saber o que precisa ser feito e, principalmente, convidar todos os players, né, da logística para participar do movimento. Se nós não estivermos todos lá, não vai funcionar. Então, eu não posso falar de um movimento de logística sem ter indústria. Então, a Fiesc está conosco. A Fiesc já foi convidada e aceitou participar. Nós não podemos falar desse movimento se o governo do Estado não estiver junto. Então, como o Adilson disse, nós já temos 4 secretarias que aceitaram, 4 secretarias de Estado que aceitaram participar. A universidade, né, a FACISC, que é uma outra federação. Então, todos os principais players precisam estar juntos para que a gente construa soluções em conjunto. Ou seja, não é da FETRANSESC, não é da Fiesc, é daquele conjunto de todo mundo que tem participação e sofre o efeito em cima da logística. Vontade, incentivo e foco. Wilson. Agora deixaram o compromisso, deixaram a bola para nós do DEATEC, então, para fazer a união, tá? Porque realmente o DEATEC, uma das maiores funções nossas hoje é unir a tríplice hélice, o GOV, a iniciativa privada e a universidade, tá? Falando de universidade, eu falo todas as áreas de educação, que eu digo, toda a academia, não a universidade, a academia
Então, nós ficamos com o trabalho de unir essas, tanto com incentivando as nossas empresas a entrar, as nossas empresas de tecnologia a entrarem no Log 4SC e também fazendo com que possamos promover eventos, não um evento do porte desse, mas voltado à tecnologia para a logística e manufatura. Vontade, incentivo, foco e união. Meu amigo Você Adilson. está com uma memória boa, cara, porque já tem até, tá difícil já de encontrar. Bom, primeiro, não, por último, né? Eu estou quase praticamente fechando aqui. Nós precisamos ser visionários, sonhadores. Porque esse estado, até mesmo essa região de Chapecó, ela é uma região de grandes sonhadores. Nós temos as maiores indústrias do alimento aqui. Nós tivemos a primeira companhia aérea, né, privada aqui. Nós temos muitas iniciativas que começaram de um sonho louco, né? E isso não passa de mais um sonho louco, logicamente. Aquela velha frase lá do Raul Seixas, do Paulo Coelho, na verdade. Nós temos que sonhar e sonhar juntos. O Renato embarcou com toda, entrou como presidente. Estamos sonhando juntos, né? Estamos batalhando, e agora a gente precisa colocar mais gente naquele carro, né? Nós estamos puxando, já tem uns empurrando, agora a gente vai precisar daqueles que pulam para dentro, mesmo que fiquem na janelinha, não tem problema. A gente precisa engrossar essa ideia, colocar ela para reagir, trazer as empresas de tecnologia, trazer as grandes indústrias para nos até ajudar a guiar, né? O que funcionou, o que não funcionou. Cara, não vai por aí porque está errado, né? Porque nós vamos ter que aprender muito no caminho. Então é isso, cara. Então vamos praticar, né, aquilo que sonhamos juntos. Perfeito. Então, olha, nós temos vontade, incentivo, foco, união e visão. Essa é a receita. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado por nos acompanharem até o final. A gente teve a oportunidade aí de verificar que a logística ela é mais do que transporte, ela é conexão, ela é gente, ela é tecnologia e ela é propósito. Que nós possamos, então, com esses elementos aqui do final, fazer esse tempero e servir esse prato aí, que ele fique pronto o mais breve possível e a nossa sociedade aí possa se beneficiar com tudo isso. Muito obrigado.